Depois de muito gritar e enlouquecer, Derek finalmente recuperou a compostura e começou a analisar sua situação atual. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um enorme buraco no traje espacial na altura do peito. Os contornos do buraco tinham marcas de queimadura por toda parte e havia muita gelatina roxa em seu traje e nos cadáveres. Isso significava que a geleia roxa era sangue alienígena coagulado. Derek virou a cabeça para ver o local onde tinha acordado, notando muito sangue e até algo que achou seguro supor que eram algum tipo de vísceras respingadas. Isso não faz sentido, ele pensou. Todas as evidências apontam para o fato de que este corpo estava morto como Júlio César até que de alguma forma eu o habitou. E por alguma razão também está totalmente curado. Oh cara, isso significa que todas as religiões estão completamente erradas. Felizmente eu nunca acreditei em qualquer mumbo-jumbo, caso contrário eu ficaria realmente desapontado agora. Derek então começou a examinar seu novo corpo. Tinha 4 braços, apenas 2 pernas, mas todos os membros eram longos e magros. As pernas eram articuladas inversamente, como as de um gato. As mãos e os pés tinham apenas 3 dedos cada. Derek estava realmente curioso sobre suas características faciais, mas não havia superfície refletiva à vista. Então, ele tentou sentir seu rosto com os dedos, mas o traje veio com um capacete, o que não impediu seus sentidos. A única coisa que conseguiu estabelecer foi a forma do capacete, e com base nisso a nova cabeça de Derek deveria ser algo semelhante à barbatana dorsal de um tubarão. Então ele tentou falar. Teste. Derek Exposito. 1, 2, 3. Ele poderia de alguma forma fazer isso, mas ainda era inglês. Isso significava que ele não herdou nem a memória muscular nem o intelecto do dono anterior do corpo. Derek tentou se levantar, mas o centro de gravidade era muito diferente de seu antigo corpo, então ele teve que desistir e continuar engatinhando como um bebê. Então, ele começou a examinar os cadáveres para fazer cara ou coroa do que estava acontecendo ao seu redor. A julgar pelos processos, havia 2 facções em guerra. Um tinha um traje espacial vermelho e o outro, que Derek estava vestindo, era cinza. Ele não tinha ideia de qual lado estava ganhando, mas isso não faria nenhuma diferença para ele de qualquer maneira. A menos que o traje estivesse equipado com um tradutor universal, ele era incapaz de se comunicar. Os inimigos o matariam à primeira vista, os aliados provavelmente o abandonariam como lixo. Quem iria querer um idiota divagante, incapaz até mesmo de andar durante uma situação de vida ou morte? Eu não estou aqui há um dia e já estou praticamente morto. Recusando-se a desistir, Derek conseguiu se levantar apoiando-se nas paredes e começou a explorar. O corredor tinha muitas portas, mas suas escolhas eram dolorosamente limitadas, já que ele só podia passar pelas abertas. Derek não tinha ideia de como abrir as portas nem de como operar os painéis de controle que encontrou pelo caminho. Ele tentou apertar botões aleatoriamente, mas nada aconteceu. E ele estava começando a ficar com fome. Vou morrer assim. Morrendo de fome em uma maldita nave espacial, planeta alienígena ou o que diabos é isso? Eu não sei o que essa pilha inútil de carne come. Mesmo se eu tropeçar em uma montanha de comida, eu não tenho como saber o que é o que. E mesmo que soubesse, não sei como tirar esse capacete. Depois de caminhar por várias horas, a fome e a frustração o levaram à histeria. Derek gritou e chutou o que quer que estivesse ao alcance, até que a exaustão o fez adormecer. Quando acordou, sua mente estava clara novamente. Isso é um pesadelo. Estou sem opções, a ponto de, mesmo que eu quisesse me matar, não saberia como. Ele bateu a parte de trás de sua cabeça contra a parede para manter a frustração sob controle. Eu nunca pensei sobre isso, mas renascer em um ambiente de ficção científica é realmente o pior cenário. Corpo alienígena, costumes alienígenas, completa falta de bom senso da nova espécie. E para piorar as coisas, tudo aqui é tão high-tech que eu não posso nem operar uma porta.
Caramba, cada maldito botão poderia ser marcado e ainda seria inútil para mim, já que eu não sei o idioma deles. Sua fome estava aumentando e ele estava se sentindo mais fraco a cada hora. Não tendo tempo a perder, ele começou a vagar novamente, desta vez batendo e gritando em todas as portas que encontrava, tentando chamar atenção. Derek estava a ponto de desmaiar novamente devido à fome e exaustão quando finalmente uma porta se abriu. O choque foi grande o suficiente para ele perder o controle e cair no chão. Do outro lado havia alienígenas de terno cinza em formação de cunha. Cada um deles estava segurando algum tipo de longo bastão de metal, pois era um rifle. Derek nem tentou se levantar, apenas acenou com a mão direita, esperando que fosse um sinal de paz. Asterisco capitão. Esse é Shark. Seu sinal de vida voltando a ficar online não foi uma falha no sistema, ele ainda está vivo. A partir deste ponto, asterisco significa palavras que Derek não entende. A formação se abriu e um alienígena mais alto e volumoso se aproximou. Os soldados nunca baixaram suas armas nem perderam o foco, esperando a ordem de ataque. Asterisco, o que você está fazendo no chão, soldado? E como em nome de Trek você sobreviveu a essa emboscada? Asterisco, o capitão perguntou com uma voz áspera. Cara, eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. Asterisco, o que ele está divagando? Medic, alguma leitura sobre esse ferimento de Blaster? Asterisco. Um alienígena vestido de roxo avançou enquanto examinava o corpo de Derek. Asterisco, nenhuma, senhor. Não é qualquer dialeto do Império. E o scanner confirma que o buraco em sua armadura é definitivamente de um Blaster Corella. Não tenho ideia de como ele sobreviveu ileso. É um milagre, asterisco. Asterisco, é uma responsabilidade, asterisco. O tom do capitão era sombrio. Ele pegou um cajado das mãos de um soldado e, ao apertar um botão, tornou-se um glaive, cuja lâmina era feita de pura energia. Bem, parece que eu vou morrer de um sabre de luz. É legal, um golpe e eu vou virar caspa. Sorte minha, outra morte indolor chegando. Quando o capitão enfiou a espada em seu peito, ela não fez nenhum som de queimadura. Perfurou-o de um lado para o outro, sangrando-o até a morte. A lâmina não era uma arma baseada em laser, mas uma construção de luz dura, não sendo diferente de uma glaive comum. Asterisco, ouçam, soldados. Shark foi um bom soldado e vamos lembrar e lamentar por ele. Quando e se sairmos disso vivos. Mas essa coisa, seja lá o que for, é um risco que não podemos correr não com o príncipe Reckhart sob nossos cuidados e aqueles rebeldes corelanos ainda à solta. Melhor algum dano colateral do que um espião entre nossas fileiras. Agora feche essa porta e verifique o perímetro novamente. Desta vez, a morte estava longe de ser indolor para Derek. Ele sentiu como se seu peito estivesse pegando fogo, mas o que realmente doía não era a ferida, mas os pulmões. Derek estava lutando para respirar. Cada respiração era mais superficial e mais difícil que a anterior. O sangue começou a borbulhar de sua boca, e ele sentiu como se estivesse se afogando lentamente. Sua garganta continuou em contato tentando puxar o ar, mas sem sucesso. Demorou menos de um minuto para Derek morrer, mas para ele parecia durar para sempre. Mais uma vez, ele se viu aquecido por uma luz ofuscante e puxado em direção a ela. Assim como da última vez, ele sentiu todas as suas preocupações e raiva desaparecendo, mas em vez de aproveitar a sensação, ele estava simplesmente irritado. Derek nunca acreditou em nenhum deus, portanto nunca acreditou em céu ou inferno. A humanidade sempre foi uma raça terrível, pensou. É impossível definir alguém como realmente mau. Na maioria das vezes, os bandidos são simplesmente pessoas que nunca tiveram a chance de ser nada além de criminosos. Depois, há pessoas como eu que a vida empurrou e empurrou até quebrarem. Sem falar nos psicopatas e sociopatas.
Como alguém que nasceu mal pode ser enviado para o inferno simplesmente porque sua cabeça está com defeito? Por isso, sempre acreditei que ou havia vida após a morte para todos ou não havia vida após a morte. A morte é suposto ser o nível de espírito final, bom ou mal, rico ou pobre, o destino tem que ser o mesmo. Em vez disso, peguei essa desculpa barata de reencarnação me ferrando. Que propósito renascer poderia ter se eu retivesse todas as minhas memórias? Qualquer que seja o corpo ou planeta em que eu acabasse, eu ainda levaria minha bagagem, então, uma vez fora da luz, toda a minha dor. Raiva e desprezo pela humanidade me impediriam de aprender qualquer lição que eu deveria aprender. Aspas. Dentro daquele espaço sobrenatural, ele teve a clareza de ver que seu psicólogo estava apenas parcialmente certo. Ele só poderia mudar se quisesse, mas por causa de todas as suas experiências passadas ele não tinha vontade. Foi um exemplo perfeito de um paradoxo Cat-22. De repente, ele foi puxado para baixo e para longe da luz. Sua visão era um borrão, mas ele ainda podia ouvir muita comoção ao seu redor. Mãos gigantes o seguravam enquanto ele vomitava sabe Deus o que, e a julgar pela brisa em suas nádegas, ele estava nu. Eu não sei o que diabos está acontecendo, ele pensou, mas eu aposto que estou na merda de novo. Quando Derek finalmente conseguiu enxergar novamente, descobriu que as mãos não eram gigantescas, o problema era que ele era muito pequeno. Um bebê para ser preciso. Asterisco, ele está vivo. Eu consegui. Consegui salvar a vida do seu menino, asterisco. Uma inspeção posterior revelou que tais mãos pertenciam a alguma velha e incoerente megera. Derek estava atualmente dentro de um barraco de madeira, cercado por pessoas vestidas com trapos que só poderiam ser chamados de roupa se fizessem parte de uma feira renascentista de 1000 decicolombes. Cara, eu odeio estar sempre certo. Aspas.